Olá, pessoa querida! Gratidão por estar aqui em mais um episódio do nosso programa Pão com Prosa. Eu sou a Carla Mello e este é o episódio 8. Isso mesmo, já estamos no 8º episódio. E se você não assistiu aos outros ou ouviu, dá uma conferida lá. O tema do nosso encontro de hoje é focado especificamente para aquelas pessoas que estão terminando a sua graduação ou pós-graduação e precisam escrever um texto. O título, inclusive, se chama de uma forma para brincar um pouquinho, para deixar as coisas mais leves. Você vai parir um textão acadêmico? Os temas que a gente vai falar hoje aqui estão relacionados com muitas coisas que já mencionamos. Na verdade, é uma junção, um combo de coisas que foram mencionadas nos outros episódios que tem a ver com a escrita. Então, a gente vai rememorar algumas coisas da escrita formal dentro da norma padrão da língua portuguesa, os gêneros textuais e tipologias utilizados na esfera científica, um pouco de noção sobre pontuação e acentuação, um pouquinho sobre coerência e coesão textuais e, por último, uma dica que eu vou apresentar para te ajudar caso você tenha interesse, obviamente, nesse tipo de tema. Começando a nossa conversa de hoje, eu trouxe aqui uma citação da Simone de Beauvoir. Oh, meu Deus, você conhece a Simone de Beauvoir? Eu vou falar resumidamente. Ela foi uma escritora francesa, uma grande intelectual e filósofa existencialista, foi ativista política, feminista e teórica social francesa. Ela escreveu alguns livros, inclusive. Recomendo. A Simone de Beauvoir fala o seguinte para nós nesse dia de hoje. Perceba como vai chegar para você. Não se pode escrever nada com indiferença. Muito bem. Não se pode escrever nada com indiferença. Quando eu olho para esta frase, eu percebo que ela tem duas partes, né? Quais são as partes importantes dela? Não se pode escrever nada com indiferença. A gente está falando, obviamente, de escrita aqui, mas eu pergunto para você, o que significa indiferença para você? Como é que chega isso para você? O termo indiferença, se a gente for olhar no dicionário, ele tem algo a ver com apatia, desinteresse, falta de vontade, de fato, de partilhar aquilo. Então, dependendo do contexto, a indiferença pode ser considerada como uma emoção ou um sentimento que afasta as pessoas. Quando você trata alguém de forma indiferente ou algo de forma indiferente, aquilo não tem valor para você, mas certamente aquilo tem um efeito para o outro, né? Quando a gente vai escrever um textão, e aqui eu fiz essa brincadeira de escrever textão, porque hoje em dia muitas pessoas, quando têm um texto de 6, 7 parágrafos, elas já costumam dizer que é textão. Mas, obviamente, que estamos falando aqui do contexto universitário, acadêmico, onde o seu textão certamente será maior do que 5 ou 6 parágrafos. E se você, ao ouvir isso, já sente um frio na barriga, um desespero, fica comigo, porque eu posso te ajudar. É muito importante a gente entender que a estrutura das universidades e faculdades hoje em dia, cursos de pós-graduação e especialização também, sempre vai pedir ao término daquele processo um trabalho, né? Um trabalho científico para que a pessoa tenha a garantia do seu certificado. Inclusive, recentemente parece que mudou algumas normas do MEC e já não estão mais exigindo tais trabalhos.
embora isso também possa ser questionável, mas não vamos entrar aqui no mérito. O que eu estou falando é para as pessoas que sim precisam escrever um trabalho de conclusão de curso, seja ele uma monografia ou TCC, como a gente mais conhece, uma dissertação, uma tese, e alguns cursos pedem estudos de caso também. Antes de escrever, primeiro, você já tem uma professora ou um professor para te orientar? Mas antes disso ainda, você já sabe qual que é o tema que você quer pesquisar? E além disso, quando você, dependendo do teu curso, você pode ter um curso que é muito da prática. Então, é bem provável que se você faz trabalhos e experimentos em laboratórios, você vai ter que documentar isso, né? Para transformar ele num documento. Por quê? Porque as nossas instituições, a nossa sociedade, de um modo geral, elas são grafocêntricas, ou seja, tudo gira em torno da grafia. Eu posso produzir descobertas maravilhosas, só que se eu não coloco isso no papel, se eu não divulgo isso para a comunidade científica, se eu não passo pelo crivo também, né, de outros pesquisadores, é como se eu não tivesse feito nada, aquilo não tem um valor. Então, existe todo esse papel que é muito importante a gente entender do porquê a gente produz esse material, né, para que a gente possa depois, lá no final, receber um certificado de graduação ou de pós-graduação. É importante a gente perceber essa importância do ciclo de pesquisa, de manutenção e de difusão dos saberes científicos, que vão se dar muitíssimo através da linguagem. E aí aqui a gente está falando da linguagem científica, da linguagem acadêmica, que já entra num tema que falei lá no segundo episódio, ou terceiro, agora não vou me lembrar, mas que é as variações linguísticas. Nós sabemos, se você me acompanha, e se você já ouviu algum professor de português falar isso, que a nossa língua portuguesa, mas todas as línguas, elas variam. Então, elas têm muitas variações que podem ser usadas a depender do contexto. Porém, entretanto, todavia e contudo, institucionalmente, formalmente, há uma variação que é considerada, e isso secularmente, ela foi considerada como a melhor, foi feito mais investimentos para que ela se tornasse, digamos assim, a top da balada, vamos supor. E essa variação a gente costuma chamar da norma padrão da língua portuguesa, que junta uma parte da gramática tradicional, que é mais conservadora da língua, conservadora no sentido de que vamos evitar o máximo possível de mudanças, embora já saibamos que a língua ela está sempre em constante mudança, porque nós, seus falantes, mudamos, né? E aí ela junta a norma culta. A norma culta, ela é historicamente, socialmente utilizada por pessoas escolarizadas. Então, junto à gramática tradicional mais a norma culta, a gente tem aqui a norma padrão da língua portuguesa, que tem o objetivo, obviamente, de padronizar a comunicação ao longo do tempo e do espaço também. Porque, lembra, mencionamos que existem inúmeras variações linguísticas, cada um de nós usa muito mais do que uma, inclusive. Então, aqui a ideia da norma padrão é justamente unificar para que daqui a 10 anos, a pessoa que vai ler a sua pesquisa, ela consiga entender o que está escrito ali. Este é o objetivo. Quando a gente pensa que é importante seguir essas regras, entender como elas funcionam, a gente precisa tirar um pouco aquela ideia de que, ai meu Deus, ela é terrível, ai meu Deus, eu não falo essa língua, e a maioria de nós de fato não fala sobre o tempo todo dentro desta norma padrão da língua portuguesa, nem mesmo as pessoas mais escolarizadas. Então, ponto principal. Num segundo momento, na escrita, sim, precisamos monitorá-la. Só que a escrita ela é um processo um pouco mais lento. Então, a gente consegue ir e voltar, porque este ciclo é muito importante. Escrever e reescrever, ler e reler. A gente sempre está indo e voltando. Mas, para finalizar esse primeiro ponto aqui,
é importante a gente entender que essa escrita mais formal, ela vai prezar pela clareza, pela objetividade e pela imparcialidade. Embora um parêntese seja importante. Imparcialidade, nós sabemos que ela é uma meia-verdade, digamos assim. Não há um discurso propriamente neutro e imparcial. Mas a ideia é a gente pensar na objetividade para a gente não ir tanto para o nível da subjetividade. Lembra que a subjetividade tem a ver com as opiniões mais pessoais, vai envolver um pouco mais de emoção. Então, de repente, quando você está escrevendo um texto, você precisa, claro, você vai ter, e eu sugiro que você tenha paixão por aquilo que você está escrevendo. Lembra que a Beauvoir falou para nós que não se pode escrever com indiferença? É muito chato escrever uma coisa super técnica com indiferença, né? Um manual de instruções, por exemplo, de um produto que eu nem sei como funciona. Então, eu só estou ali escrevendo de uma forma técnica. A parte científica escrita, ela tem a ver com essa tecnicidade, mas ela não precisa ser indiferente. Embora a imparcialidade seja uma meta, digamos assim, né? Você precisa escrever de uma forma a não dizer que aquilo é uma verdade absoluta, por exemplo, ok? Num segundo momento, é muito importante você entender, se você está concluindo o seu curso, conhecer a estrutura dele e saber que tipo de trabalho que é pedido. É uma monografia? É um estudo de caso? Que tipo de trabalho? Alguns até pedem artigos científicos. Então, vai depender muito da tua faculdade, universidade, e você precisa conversar, se você já tem professor orientador ou não, para entender como é que é essa dinâmica burocrática. Porque a partir do momento que você sabe, é um TCC, qual é a estrutura? Lembra que a gente viu, também falamos lá no episódio 5, sobre os gêneros e as tipologias textuais. Se eu sei que é um TCC, uma monografia, ele tem uma estrutura X. Muitas vezes, o meu próprio curso já oferece um modelo. Se o meu curso não oferece um modelo, eu devo procurar escrever, encontrar um modelo para deixar tudo dentro desse modelinho, segundo as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que está sempre atualizando essas questões. Então, é muito importante você entender que aquele gênero textual que você vai produzir é X. É uma pós-graduação? É um mestrado? Então, é uma dissertação. Como é que é a estrutura de uma dissertação? É uma tese. Como é que é uma estrutura de uma tese? Aqui a minha dica é: leia esses tipos de gêneros. Se você vai fazer um TCC da área de engenharia eletrônica, então procure na sua biblioteca, hoje em dia tem muitos já online, ler esses textos, assim, que sejam bem escritos, que sejam de qualidade, né? Mas leia esses textos para você já ir conseguindo incorporar como funcionam essas estruturas. E as tipologias têm a ver com como você vai escrever esse texto. Eu vou expor conceitos, eu vou explicar experimentos, eu vou argumentar. Tudo isso está relacionado com a forma como a gente vai mobilizar e organizar as palavras dentro do texto. O gênero textual é mais amplo e as tipologias é o micro, o macro e o micro que se interrelacionam. Lembra que eu comentei, inclusive, uma metáfora? O gênero textual poderia ser o prato que você vai servir. Vou servir um TCC. E as tipologias são os ingredientes que você mobiliza ali para escrever o TCC. No caso, as palavras, mas dependendo do objetivo. Eu quero expor, eu quero dissertar, eu quero argumentar, eu quero descrever ou eu quero narrar. Dificilmente em textos acadêmicos, mais na área de humanas até acontece. Você usa narração. Mas é importante também entender essas tipologias. Qualquer coisa, dá um confere lá no meu episódio 5. Outra questão muito importante, que estão interligadas, na verdade, os pontos 3 e 4, que tem a ver com a escrita formal, dentro desta norma padrão, é a questão da pontuação e acentuação, que vão interferir diretamente na coerência e na coesão textuais. Sobre coerência e coesão textuais, a gente já fez um episódio, que foi o episódio 6, falamos aqui sobre isso. Mas sobre pontuação a gente não comentou muito.
Dentro de um texto escrito, a pontuação ela é essencial. Qual que é o objetivo da pontuação? Ela vai trazer para o nosso texto tanto a organização da parte sintática, que é a ordem das palavras no texto, a organização, as divisões entre frases, orações e períodos, que aí a gente pode ter pontuações intermediárias ou pontuações finalizadoras, que termina aquela ideia e depois começa uma outra ideia, e também o ritmo e a fluidez do nosso texto. Na fala, a gente está fazendo as entonações o tempo todo. Se eu estou te fazendo uma pergunta, você vai saber que eu estou te fazendo uma pergunta, não é mesmo? Agora, na escrita, como que fica isso? É muito importante. E eu percebo que hoje em dia, a maioria de nós, utilizando textos de mensagens de WhatsApp, de Messenger, Telegram, a gente acaba esquecendo a pontuação. E para aquele contexto, né, todo texto com seu contexto, para aquele contexto é uma coisa. Agora, não esqueça no seu texto mais formal, não precisa nem ser um TCC, mas se você vai escrever um texto mais formal, você vai precisar usar a pontuação, relembrar as regras. Lembrando também que a vírgula é o maior problema que a gente sempre tem na questão de uso de pontuação. E muitas vezes as pessoas confundem a pontuação, quando a gente fala em pausa, como se fosse pausa da nossa respiração. Claro que a respiração está envolvida na fala o tempo todo, né? Mas a gente precisa entender que essas pausas elas estão muito mais ligadas à parte estrutural do texto do que necessariamente uma pausa que tem a ver com a fala da pessoa. Pensa que eu acabei de falar para você pausadamente várias coisas, mas imagina se você coloca vírgula em cada coisa. Tudo fica separadinho, não é? Então, não é desta forma que a gente precisa observar. A minha dica é consulte sempre que tiver na dúvida, consulte sites e fontes confiáveis, ok? Acentuação. Acentuação também é muito importante na escrita, porque na fala a gente consegue entender assim, a menina, ela cai, ou eu caí. A gente percebe que por mais que o sujeito até esteja implícito ali, as palavras, a gente vê que elas têm diferenças. Agora, na escrita, se eu não coloco uma acentuação, a palavra pode mudar de sentido, não é mesmo? Por exemplo, coco e cocô. Para dar um exemplo esdrúxulo aqui para a gente pensar. Então, não esqueça sempre de observar a acentuação do seu texto, ok? E em relação à coerência e à coesão textuais, só rememorando um pouquinho, elas vão ter muitíssimo a ver com a qualidade do seu texto. Pense que você está escrevendo um texto que muitas pessoas da área irão ler. Então, ele precisa estar minimamente apresentável. Eu sei que, infelizmente, a parte, por exemplo, da revisão textual acaba ficando em segundo plano. Algumas pessoas nem vão atrás disso. E aí a gente pode pegar, acontece, né, de a gente pegar TCCs, dissertações e até mesmo teses com textos assim não tão qualificados dentro do que a gente pode considerar a norma padrão, né, da escrita da língua portuguesa. É muito importante que você dê atenção para isso, porque se você está fazendo uma pesquisa, seja né, final de graduação, se você já tem meta de continuar carreira na pós-graduação, esse momento ele é muito importante, porque é o seu papel, é o seu nome que está ali também. Você vai revisar o seu texto várias vezes, inclusive se você quiser, se você tiver alguém que possa ler, que seja bom na leitura, para poder te dar feedbacks e te ajudar nesse sentido, quanto mais você puder, melhor. Mas não deixe de fazer uma boa revisão no seu texto, porque a coerência e a coesão, às vezes eu estou escrevendo várias ideias e aí daqui a pouco eu perco a coerência na minha progressão narrativa, por exemplo. Eu começo a falar de um assunto, daqui a pouco eu vou para outro e eu não consigo juntar uma coisa na outra, que tem a ver com coerência e coesão, tanto no microtexto quanto no macrotexto. Perceba que é muito importante você ter um planejamento. Esse planejamento de escrita vai partir da tua vontade e disposição. Eu quero escrever, vai topicalizando, eu quero fazer um TCC com 3 capítulos. No capítulo 1 vou falar
isso, no capítulo 2 eu vou falar aquilo, e no capítulo 3 eu vou falar aquilo outro. Isso você vai aos poucos aprendendo, e claro, a pessoa que está te orientando também vai te ajudar, mas vai colocando essas ideias no papel, porque você precisa ter esse planejamento. E para que você tenha uma pesquisa que seja minimamente agradável, é muito legal que você não tenha indiferença em relação a ela, que seja algo que te toque, que você goste mesmo. Eu sei que existem muitos cursos que são muito da prática, da coisa mais técnica, mas é muito interessante a gente pensar que cada um de nós cumpre um papel. E esse papel que a gente cumpre tem a ver diretamente com aquilo que a gente está fazendo. Quando eu vejo que o meu estudo é o meu trabalho, e esse trabalho que eu estou fazendo agora, eu vou precisar documentar ele, colocar no papel para que depois outras pessoas leiam. E outra coisa, eu vou ler muitas coisas que já foram escritas sobre esse tema, para que possa me complementar e para que eu possa encontrar outros caminhos. Então, esse é o processo de uma vida de estudante universitário, pesquisador. Tanto da parte só teórica, quanto da parte teoria e prática. Mas é muito importante você ter noção de que o seu texto ele precisa ser coerente, completo, harmônico, do começo ao fim. E não é fácil a gente fazer isso num textão, não é verdade? Então, você vai ir e voltar várias vezes para o seu texto. E tá tudo certo, porque é assim que funciona. E você vai ter, provavelmente, a professora e professora orientadora para ler e reler o seu texto. Caso você tenha dificuldades, você também pode pedir ajuda. Algumas universidades até oferecem cursos de produção textual, disciplinas de produção textual acadêmica. Eu super recomendo que você faça isso, porque vai te ajudar a ter uma noção de como é que funciona, do porquê que as coisas estão ali. Muita gente considera chato, e ele pode ser porque ele é mais engessado, ele é mais quadradinho mesmo, mas ele é extremamente importante, porque quando você sair da universidade, os seus textos continuarão lá. Aquilo que você escreveu, aquilo que você pesquisou, outras pessoas vão pesquisar e vão ler. Então, é uma coisa muito importante, por isso que eu digo parir um textão, porque é como se fosse um filho, uma filha tua, que vai ficar dentro daquele contexto do seu curso. E é pensando em tudo isso que eu fiz um e-book que se chama Manual Básico de Escrita Formal para Textão Acadêmico e Outras Dicas Salva-Vidas. Por que eu criei este e-book? Porque ao longo destes anos de vida acadêmica que tive, fui percebendo algumas coisas muito básicas que às vezes a gente demora para saber e não nos é informado, principalmente se a gente não teve um curso de produção textual ou teve um curso que, uma disciplina que foi meio fraquinha, digamos assim. Então, aqui neste manual, eu procurei juntar todas as partes mais importantes para que você consiga produzir o seu texto de conclusão de curso. Principalmente TCCs e monografias, mas também dissertações e teses, porque pode acontecer de a pessoa ficar anos longe da universidade e aí ela volta para fazer uma pós e ela já não tem mais tanta familiaridade com a escrita. Então, é importante você entender para que tipo de pessoas que é esse e-book que eu fiz. Para pessoas que realmente estão em fase de escrita, ou seja, você tem um prazo, você precisa produzir tal gênero dentro daquele prazo. E você tem um nível de médio a alto na escrita formal da língua portuguesa. Quando a gente chega numa graduação, pressupõe-se que nós temos um mínimo padrão ali dessa variação linguística que é a norma padrão da língua portuguesa. Mas isso não significa que a gente vai saber escrever, porque quem é que escreve hoje em dia, não é mesmo? O máximo que a gente faz é escrever nas redes sociais. Então, são poucas pessoas que têm familiaridade com a escrita. Se você não tem familiaridade com a escrita e sente muita dificuldades e não lembra das aulas de português, das coisas mais básicas mesmo, este e-book é para você. Porque este e-book ele não vai ficar focando, e aqui é muito importante vocês entenderem, em decorebas de regras gramaticais. Não, ele é um texto fluido para que você relembre coisas. Eu não vou te ensinar nada de novo.
Você já sabe, todos nós já sabemos, pessoas letradas que estão na graduação já têm um mínimo de formação, como eu disse. Então, você já sabe que tem que usar pontuação, você já sabe a questão da conjugação verbal, mas dentro do contexto dessa produção científica, eu vou trazer algumas dicas básicas e relembrar, por exemplo, a estrutura do parágrafo padrão, como relembrar os usos da pontuação, acentuação, a coerência e a coesão textuais. Tudo isso aqui para ir te ajudando a relembrar essas coisas para que você já vá colocando em prática. Como entender o macro texto e o micro texto, porque ele está todo se relacionando. Tudo vai da frase, da oração, período, parágrafo, do parágrafo, cada parágrafo vai juntar um ao outro e vai formar o textão. Então, como que a gente consegue harmonizar e organizar tudo isso? Para quem não é esse tipo de e-book, se você é uma pessoa que já entende como funciona a estrutura de um texto acadêmico científico, se você tem facilidade de escrita, então você não precisa desse tipo de e-book com essas dicas, porque são dicas muito básicas. Mas eu repito, são dicas básicas e essenciais, principalmente para as pessoas que têm dificuldades, porque você vai ler esse texto e já vai colocar em prática no seu texto. E além disso, eu trago dicas que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Coisas que quando você começa a fazer tua pesquisa, você vai fazendo, se você não teve alguém para te dar uma metodologia científica, para entender como organiza o planejamento, essas coisinhas básicas que depois faz a gente perder muito tempo, ou seja, às vezes até perder arquivos, perder textos escritos. Então são essas e outras dicas salva-vidas que eu acabo trazendo para vocês também. E também 2 bônus, esses bônus eu ofereço nas minhas consultorias, que um deles são esses endereços eletrônicos muito úteis para a vida acadêmica, porque o momento agora não é de você ficar estudando gramática, decorando regras, é você escrever o seu texto. Mas nós temos ferramentas que podem nos ajudar. Qual que é a conjugação verbal X? Eu posso entrar naquele site de conjugação verbal e conferir isso. Qual é o sinônimo desta palavra? Existe um dicionário de sinônimos, tudo isso online. E eu trago também outros links interessantes que podem te ajudar. Relembre as regras sobre a pontuação, os principais usos da vírgula, todos esses detalhes, você sabe, a gente consegue encontrar facilmente na internet para nos ajudar. São ferramentas que podemos usar a nosso favor. E principalmente o dicionário, como eu sempre digo, né? Na dúvida, consulte também o dicionário. É muito importante vocês entenderem que eu fiz este e-book baseada tanto na minha experiência como revisora de textos, desses gêneros acadêmicos, e de conversas com colegas durante esses anos todos, de consultorias de pessoas que às vezes têm dúvidas que são, para a gente parece tão básico, mas para a pessoa às vezes ela não sabe como é que é a estrutura daquele TCC, que ela precisa ter um modelo, um template ali para escrever, que ela tem que escrever, entender as normas da ABNT, tudo isso é muito importante. O segundo bônus tem a ver com links de bibliotecas digitais, com sites para você fazer o seu levantamento bibliográfico, que é uma etapa crucial para o seu processo de escrita. Muitas vezes o teu professor orientador vai te dar vários livros para você ler, mas é importante você também ir atrás e pesquisar. Então ali eu reuni ao longo desses anos vários endereços eletrônicos extremamente confiáveis de bancos de dados que você pode fazer as suas pesquisas, porque se eu quero falar sobre literatura brasileira, ok, literatura brasileira é muito vasto. O que eu quero falar dentro da literatura brasileira? Percebe? Todas essas pequenas dicas, esses detalhes do macro e do micro, essas inter-relações, eu trago dentro desse texto do e-book para te ajudar a se ajudar e a escrever um textão. Nesse primeiro mês de outubro, até o dia 31, se você quiser adquirir este e-book com 20% de desconto, você vai utilizar o cupom ALTPROMO. Entra no meu site, no meu endereço, que está talvez aqui embaixo,
E adquira já este e-book, um manual básico para escrita formal de textão acadêmico e outras dicas salva-vidas. Eu estou aqui para te ajudar e espero que consiga te ajudar. Inclusive, vou querer o teu feedback se você adquirir este produto. Ok? E não deixe de assistir os episódios anteriores que falam dicas de como escrever e entender a coerência e a coesão textuais, de como entender os gêneros e tipologias textuais, e eu estou sempre aberta para conversas também nas minhas redes. Um beijo no coração e até semana que vem!